pode. Vamos orar. Fale com o Senhor. Bom estar na casa do Senhor. Bom ter comunhão uns com os outros. Bom estarmos aqui. Pai, obrigado, Senhor, pela tua casa, lugar de encontro. Assim, ó Deus, como Moisés tinha a tenda do encontro, um local, um lugar separado, que possamos fazer, ó Pai, desse lugar nessa noite a nossa tenda do encontro, onde o Senhor fala com cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, junto com os irmãos, para como igreja, Senhor, tributarmos um louvor, um culto a Ti, Senhor. Que a Tua presença em nossas vidas nos traga força, Pai. Que o Teu perdão, Senhor, apague as nossas transgressões. Perdoa, ó Senhor, perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, Senhor, para que, Senhor, sem acusação do inimigo, sem acusação das nossas mentes, das nossas almas, possamos entrar, ó Deus, ó Deus, pelos átrios com hinos de louvor, ó Pai. Possamos, ó Deus, ter liberdade nessa noite de erguer nossas mãos, abrir nossa boca e cantar louvores ao Teu santo e bom nome, Pai. Que nós possamos, ó Pai, Te entregar, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Que junto com o nosso louvor, a nossa adoração, nós possamos também, no Teu altar, entregar, ó Deus, as nossas ofertas, os dízimos, Senhor, como gratidão, dizendo que o Senhor é honrado por isso, o Senhor é digno disso, Pai. Prepara, Senhor, o nosso coração para a palavra que há de edificar as nossas vidas. Edifica-nos com a Tua palavra. Guarda os irmãos que estão chegando no poder do Teu santo nome, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém. Fala para quem está do seu lado: bom te ver em qualquer lugar, melhor ainda na casa do Senhor, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos acertar as palmas aqui pro pessoal do Beck, ó. Isso. Olha aí, você participando da equipe. E nós vamos declarar que apesar das circunstâncias, nós estamos de pé, porque nós olhamos para o que cremos. Pressionados, mas não desanimados. às vezes, Perplexos, mas nunca. mas não desesperados. Declare, declare, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Declare, declare, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Declare o que nós somos. Povo escolhido de Deus. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, aquilo que nos move. É o que nós vemos. Nação
Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E vamos declarar: não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. Pelo que vemos, É pela fé, é pela fé. o que nos move, É o que nós cremos. é o que nós cremos. O que nós somos, declare. Nação Santa, Aleluia. somos a igreja, Vivemos com fé. Estamos de pé. a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Declare a sua fé no Senhor, que a sua força está no Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. E o que é melhor? Isso não vem de nós. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É a maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou. Aleluia. Puxando as palmas com o nosso beck. E nós vamos declarar que a graça do Senhor nos alcançou. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, Esse amor meu amor que não falha, lá naquela cruz tomou. tomou o meu lugar. Aleluia. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto,
porque hoje livre sou. Aleluia. Você pode cantar a sua liberdade em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente somos livres. E a paz dos homens, quem traz? És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Ele justiça sobre as nações, A luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu Canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia! E nós vamos declarar o quanto Ele é digno, o Cordeiro de Deus. Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. maravilhosa graça, Teu amor que não falha. Declare, declare. Levou o meu lugar, Ele tomou a minha cruz. Teu sangue me salvou, de vida pagou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, Declare: Teu amor que não falha, jamais falhará. tomou o meu lugar, Lá naquela cruz, aleluia. levou a minha cruz, E o teu sangue nos salvou, bendito teu seja. sangue me salvou, A nossa dívida. a dívida pagou. Aleluia. Então declare, igreja: Jesus eu canto, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Você que é livre, celebre a tua liberdade conquistada na cruz do Calvário. Aleluia. Amém. Amém. Bendita cruz. Por isso que nós temos mais festa na Páscoa do que no Natal, né? Para nós é mais importante, né? A maior celebração, né? Celebrar a morte e ressurreição do nosso Senhor. Ele é santo, amém? Vamos continuar adorando e cantando ao Senhor. Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, Quero que há de mim, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar. é tudo eu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, Santo, santo, tu Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Pertencem a ti o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia.
Glórias a Deus. Bom, né? Muito bom cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Aleluia. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só Ele tem. É paz, é conselho, é sabedoria, é força. Tudo está no Senhor. E nós podemos, sim, declarar isso, a nossa total confiança, mesmo nas tribulações, que nós estamos firmes nele. Aleluia. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, alegria é a minha força, alegria é a minha força, alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, alegria é a minha força, alegria é a minha força, alegria é a minha força. As dificuldades do dia a dia, às vezes estamos como
Essa canção fala que não deveria haver espaço para confusão, mas são tantas informações, são tantas cobranças que nós fazemos, que aceitamos que os outros façam até nós, que às vezes rouba-nos a paz e ficamos sem saber para onde ir, o que fazer. E quando isso acontece, nós devemos mais do que nunca buscar a face do Senhor, para que o Senhor nos dê a direção, para que o Senhor restaure a nossa paz, renove as nossas forças. E são momentos na presença dEle que nós possamos, inclusive, esquecer aquilo que nos atribula, porque a presença do Senhor é tão completa, ela é tão perfeita, que as outras coisas passam a ter um sentido menor. O apóstolo Paulo, no momento de aflição, ele fala para o Senhor que ele tinha um espinho que o incomodava, e ele disse que várias vezes, se não me engano 3 vezes, eu orei ao Senhor, e a resposta do Senhor foi: a minha graça, ela te basta. Que nós possamos, na presença do Senhor, descansar, receber inclusive a força para continuar a nossa jornada, porque somente Ele vai falar e vai determinar quando ela acaba. E que essa leve, momentânea tribulação que às vezes passamos, nós possamos ter a convicção e certeza que não vai se comparar com a glória que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, nesse momento, eu queria falar para você: entre onde os anjos cantam santo, que é a presença do Senhor, que é a sala do trono, onde não existem as preocupações, só existe a doce presença do Senhor, e ela é mais do que suficiente. Então vamos declarar: quero entrar onde os anjos cantam santo, e ali você possa ser renovado, restaurado, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia. Todos nós que nos aproximamos do Senhor, todos nós que nos aproximamos do Senhor,
encontramos o Senhor com os seus braços abertos. E eu acredito que todas as vezes que nós nos aproximamos, Ele está sempre com seus braços de amor abertos para nos receber. Mais importante do que nos aproximar é permanecer. E às vezes é difícil permanecer. Cada um tem suas lutas. Cada um tem suas lutas. Primeira vez que eu ouvi essa música foi numa campanha que nós fizemos aqui. A minha cunhada Cláudia colocou essa canção. E como essa canção tocou no meu coração. Porque ela fala de um momento da minha juventude que eu tive muitos conflitos. E essa música fala que Ele queimou todos outros amores. Para permanecer, como o Amir pregou algum tempo atrás sobre Apocalipse, que ele fala, que Jesus fala, olha, eu te aconselho, compre fogo para que queime e você fique puro. O fogo é a palavra do Senhor. O fogo é a presença do Senhor. O fogo é a casa do Senhor. E que nós, como ouro, ao passarmos, somos purificados. E só a presença do Senhor faz isso. E eu quero dizer para você que está cansado, que está no meio das suas lutas, o Senhor ouve as suas orações. E Ele se movimenta em seu favor. Aqueles que acham que já acabou, essa canção fala assim: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e o fogo vem do Senhor, Ele vai queimar. Eu estava falando com a Amir que nessa canção eu vejo Elias cansado e Deus falando: volte, ainda tem muito lenha para queimar. Você tem reis para ordenar, você tem discípulo para fazer. Eu vejo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo: reaviva o dom que há em ti, Timóteo. Eu vejo o Senhor chamando Moisés na sarça ardente, falando: olha, aqui não é o teu lugar não, o teu lugar é lá no Egito, você vai voltar para lá, é para lá que é o teu lugar. Eu vejo Deus chegando para Josué, depois da morte de Moisés, falando: por que você está com medo? Por que você está indeciso? Leve o meu povo para além do Jordão. Aleluia. Eu creio que das nossas dúvidas nós podemos ter uma certeza: o se aproximar, Ele nos atraiu. Permanecer é uma decisão. O resto, deixa que Ele faz. Deixa que o Senhor faz. E eu queria compartilhar essa canção com essa igreja nessa noite, com a nossa igreja nessa noite. Aleluia. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Diga para o Senhor. Eu ainda tenho lenha. Fala para Ele. Pode vir, meu Senhor. Pode vir. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir com fogo do altar. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir Queimar, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, declare, tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em teus olhos, declare, declare, fez eu me apaixonar. Aleluia. Queimou todos os outros amores,
todos outros amores. Queimou todos outros amores. Nos tornamos Responsáveis. Declare, declare, declare. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama. Segura só um minutinho. Quero falar algo antes de voltar a cantar essa canção. Tem uma coisa que atormenta a vida das pessoas: culpa. Culpa pelo que fez, culpa pelo que deixou de fazer. Vou falar para você uma coisa, para você aprender. Troque a sua culpa pela sua responsabilidade. Quando você assume a culpa, fica de culpa, você é vítima e refém dessa história até você descer à sepultura. Quando você fala, eu sou responsável, você traz a responsabilidade. Vou dar um exemplo. Davi cometeu um pecado em Israel. E quando falaram para ele que ele tinha cometido aquele pecado, e ele reconheceu, ele foi diante do Senhor e disse assim: eu pequei contra ti. Ele não colocou culpa em ninguém, ele não transferiu responsabilidade, ele trouxe para ele, para o peito dele, e disse: eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Mas se o Senhor quiser me consumir, fica à vontade. Mas se o Senhor quiser me perdoar, limpa-me com sopo, que eu ficarei mais alvo que a neve. Aleluia. E ele começa a falar sobre isso. Eu quero dizer para você, quando você toma responsabilidade, ninguém mais é impedimento para você. Quantos são responsáveis pelos seus atos? E hoje vamos declarar que nós nos tornamos responsáveis pela nossa fé, pela nossa caminhada, pela nossa missão de vida, e nada vai apagar. Aleluia. Responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Fogo em teus olhos. Fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fez eu me apaixonar. todos os outros amores. Que nessa noite, Pai, nosso coração possa permanecer aquecido pela chama do Teu Espírito Santo. Que possamos lembrar de uma experiência maravilhosa que cada um de nós tem. Que possamos lembrar o dia que o Senhor nos chamou pelo nome e nós passamos a Te seguir.
que possamos lembrar de quando descemos as águas e lá, mortificados para o nosso pecado, ressuscitamos em Cristo Jesus para uma nova vida. Pai, que possamos estar plantados na tua casa para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Amém, amém, aleluia, amém. Glórias a Deus. A igreja pode sentar. Boa noite, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar a Radassa aqui. Queria chamar a Cristina aqui na frente também, frente, por favor. Toque aqui. Amém, amados. Paz do Senhor, amém? Quero dar um testemunho bem rápido. Quero ler um texto no Salmo 121, versículo 4, diz assim: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará durante o dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Fazem mais ou menos quase um mês, eu estava indo trabalhar, estava na ciclovia, e eu comecei a pegar uma velocidade na bicicleta. Geralmente, a hora que você levanta, né, para pedalar, para ganhar velocidade, quebrou o pedal. E eu me desequilibrei e fui para o chão. Deus, pela sua graça e misericórdia, tirou de eu cair na pista, porque se eu cair na pista, o carro podia me atropelado. Amém. Daí esses dias, mais uma vez, eu estava voltando para casa, por outro caminho, e aí a hora que eu estava devagar, porque gato escaldado tem medo de água, né? Você fica meio esperto. A hora que eu estava pegando velocidade numa subida, quebrou o pé de vela da bicicleta. Só que eu estava devagar, e ali, o pé de vela é aquele onde faz a engrenagem para você pedalar. Aquele ferro assim que fica no meio do quadro da bicicleta. E eu falei: Senhor, tem misericórdia. E eu estava em casa, orando assim, né? E eu comecei a pensar, imagina, porque na rua que eu desço de casa, ela é forte. Se eu subo e desço de pé e quebro essa peça, eu estaria arrebentado. Porque não tem o que você fazer, você desequilibra. Você não tem o que fazer. Quem anda de bicicleta sabe disso aí. Então, eu gostaria de dar esse testemunho para a glória de Deus, que Deus me deu 2 livramentos. Por que isso, amados? Porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus e debaixo da cobertura desse ministério. Então, eu gostaria de te desafiar realmente a estar debaixo das asas do Onipotente, que é a igreja do Senhor, é o sangue de Jesus. Ele que te livra, Ele que te guarda a sua entrada e a sua saída. E eu sou grato a Deus por esse livramento. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Protege, Pai, teu servo, continua protegendo depois desse testemunho, guardando debaixo da tua mão, em nome de Jesus. Eu sou também resultado de um milagre. Eu tinha um defeito quando eu era solteiro, antes de eu me converter. Eu não tinha noção de parar nas ruas, placa de pare. Eu não tinha noção nenhuma. E em determinadas situações, 2 pessoas em
posições diferentes, falaram para mim: eu fico impressionado de ver você passar sempre aqui na rua da minha casa, porque você passa naquela rua sem brecar. Eu passava sem brecar, 60, 80 por hora, uau, passava a rua perigosa, e a pessoa ficava vendo. Quando eu vinha vir de carro, ele sabia que eu ia passar sem brecar, e eu não prestava atenção nisso. E tinha um lugar que eu andava com jipe, eu descia umas 5, 6 ruas, descia de pé no jipe, eu não ficava sentado no banco, eu ficava de pé, acelerando, e passando nas valetas, pulando em todas as ruas, sem brecar, nunca bati num carro. Deus guardando por misericórdia. Não podia dirigir. Eu quero dar uma palavra para você, fazendo um favor, você representando as mulheres, e um desafio para a sua vida. Houve uma mulher chamada Catherine Kuma, ela era uma mulher, teve umas experiências de busca com Deus, com o Espírito Santo, muito forte, e Deus fez algo na vida daquela mulher, ela já morreu, ela se tornou um instrumento de Deus de uma forma tão grande, que ela impactou nações. Ela ia para os Estados Unidos, ia para outros países, e ali reuniu-se cruzadas com muita gente, só paralítico, deprimidos, possuídos por demônios, e naquelas cruzadas que aquela mulher ministrava, cadeirantes se levantavam, paralíticos andavam, e coisas tremendas aconteceram. E Deus usou a vida do Benny Hinn, para ele ouvir a mensagem dela. Ela morreu, o Senhor deu um sonho para ele, dizendo: você agora vai levar esse ministério, e ele leva esse ministério até hoje. Então é um desafio para uma mulher, falar: eu quero ser aquilo que Deus quer, o máximo que Deus tem para mim, porque o nosso máximo é pouco, mas na nossa fraqueza, Senhor, faz em mim, através de mim, aquilo que o Senhor quer e pode. Foi o que Deus fez na vida de Abraão, Deus fez na vida de Daniel, Deus fez na vida de Pedro. Pedro estava num lugar lá, falou: morreu uma mulher lá, vamos lá, vai lá. Ele foi lá, orou, a morta ressuscitou. Sabe o que é isso? É discípulo de Jesus, fazendo o que Jesus fez, imitando o mestre. Discípulo é um imitador, alguém que segue, respeita, crê no seu líder. Então, Radassa, eu quero que você continue orando, que você guarde tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, e muitas vezes nós vamos nos deparar em situações onde nós temos convicções, e ouvimos convicções de irmãos, nós não andamos juntos, e nós colocamos as nossas, e as convicções do Senhor, as convicções dos irmãos, na presença do Senhor. Isso é humildade. Eu não tenho toda a verdade, a Cristina não tem toda a verdade, você não tem toda a verdade, eu não tenho, mas quando nós nos humilhamos, eu aprendo com o Geidson, eu aprendo com o Carlos, eu aprendo com outros irmãos, porque eu ouço o corpo, e assim nós vamos criando uma unidade entre nós. Então eu gostaria que todas as mulheres, aqui a Radassa representando, estivessem aceitando o seu desafio. É um desafio. Eu quero ser o que Deus sonhou na eternidade passada, para eu ser nessa eternidade, nessa época, aquilo que Ele quer fazer, o seu propósito eterno na minha vida aqui. É um desafio. Deus não fez assim: eu vou criar as pessoas e jogar, olha, fica aí. Não. Há um propósito para cada um de nós, específico, quando a gente se coloca na presença dEle. Quero pedir para o Geidson, pai, creio que é um mentor da Radassa, alguém que está sempre passando de exemplo para ela, pastoreando também, né, como pai, sempre, graças a Deus por vocês estarem juntos, uma honra para nós, vocês estarem aqui. Pode ser aqui que você orasse por ela, amém, se quiser falar. Oremos. Amém, Pai, Tua palavra é abençoada, Tua palavra é luz, Tua palavra é pão, é alimento. Usa agora, ó Deus, a Radassa, Senhor, como instrumento para trazer a palavra que há de edificar as nossas vidas, Pai. Prepara o nosso coração, nossa mente, Senhor, possamos estar voltados, Senhor, para a mensagem que o Senhor vai trazer para nós. Usa, Senhor, como instrumento vivo em Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. 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 Alô?
Bom, vai com a voz fanha mesmo hoje. Pode. Porque, né, eu falo, Deus é sempre maravilhoso e Ele sempre confirma aquilo que Ele coloca, né, nos nossos corações. E eu acho sempre impressionante quando eu vou trazer uma palavra ou quando eu trago nos jovens e aí no domingo meu pai ministra ou prega e ele sempre cita as mesmas coisas que eu citei. E hoje não foi diferente. No louvor, ele citou praticamente todos os exemplos que eu listei aqui para a gente falar. Inclusive, na palavra passada, quando ele começou a falar sobre uma passagem, eu falei assim, perdi a próxima palavra. Que eu estava preparando uma. E assim, a gente não conversa sobre isso. Mas não precisa ser, né, conversado sobre. Porque isso também tem a ver com o que eu vou falar hoje. Que, assim, né, como o pastor Amir falou agora, sobre propósito. Eu já falei isso aqui algumas vezes, provavelmente eu vou repetir várias vezes. Eu venho de uma família com um propósito. Eu tenho... E aí foi engraçado essa semana, que a Ayla tinha uma tarefa, a Ayla, minha filha, ela tinha uma tarefa para... As crianças vão... Podem ir? Olhei para ela agora, lembrei. Quer que eu ore? Vamos orar pelas crianças? Tem nas suas mãos agora, gente, para a gente orar pelas crianças. Amém? Deus, Pai, nós oramos, Deus, por essas crianças, Deus, por esse momento, Deus, onde eles vão aprender, Deus, da Tua palavra, Pai. Ó Deus, que esse caminho, Deus, que está sendo apresentado a eles, Deus, possa ser, Deus, o caminho, Deus, que os pés deles, Deus, se firmem, Pai, e caminhem, Deus, por toda a sua vida, Pai. Ó Deus, dê direcionamento, Deus, para aquele que vai ministrar a palavra, Pai. Ó Deus, que ele possa trazer, Deus, com clareza, Deus, e discernimento, Deus, o que o Senhor, Deus, preparou hoje, Deus. Em Teu santo nome, amém. E aí, voltando, né? A Ayla tinha uma tarefa que era montar uma árvore genealógica. E a gente foi atrás das fotos e como ela chegou a conhecer, né, até tataravó, então a gente foi até ali a linhagem dos bisavôs. E aí eu pedi para o meu pai, porque meu avô faleceu há muito tempo, né, não tinha ali a era tecnológica, então não tinha foto, ele mandou uma foto de uma foto, né? E a foto do meu avô era uma foto dele pregando. E a hora que a Ayla viu, ela sabia quem era, né? E ela falou isso. Ela fez... O pai do vovô também era pastor? Falei, também era. Porque ela já entende que, né, ela agora é bisneta de pastor, né? Ela tem o avô como pastor e ela também me vê pregando. Eu tenho também, da minha parte materna também, o meu avô, que sempre pregou. E eu entendo que isso é uma herança na minha família. Isso é mais, né? Não é só a rotina de ir para a igreja, mas realmente existe um propósito. Eu vi o meu avô pregando, eu vi o meu pai pregando, e isso também despertou em mim essa vontade. E eu queria... Pode abrir, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 21. Amém? O livro de 1 Reis, capítulo 21. Eu não vou fazer aqui a leitura completa, tá, desse texto, porque ele é muito extenso, então eu vou explicar e aí a gente vai trazendo alguns pontos. Aqui é sobre a vinha de Nabote. Essa história ela se passa na época do reinado de Acabe, que se você vem acompanhando aí, né, os últimos cultos, a gente tem falado bastante, várias pregações têm sido sobre esse período da história, quando Acabe governava. E esse momento fala que Acabe estava lá em um dos seus palácios, não era o palácio principal, era um de férias, de devaneio, provavelmente sem nada para fazer. Olhou, viu uma vinha que estava ali perto do seu palácio. E foi lá falar com Nabote, que era o dono daquela vinha. E aí ele fala, Nabote, me vende essa vinha. E Nabote dá uma resposta e ele fala assim, Deus me livre vender para você a minha vinha, que é uma herança dos meus pais. E aí, Acabe volta. Tipo assim, cara, eu sou o rei, estou vindo aqui falando para você me vender a sua vinha. Me vende a sua vinha, eu te pago mais que o vale, eu te dou outro terreno em outros lugares. E Nabote fica irredutível. E ele fala, eu não vendo. E aí Acabe vai para casa, e como era de costume, ele fica bicudo, faz birrinha, né? Porque se você vai ler a história, não tem nem outra palavra para usar, é birrinha. Ele vai, a Bíblia fala que ele foi para casa, chateado, deitou e se negou a comer. Sabe aquela, birra mesmo, né? De tipo, não quero mais. A Ayla às vezes faz isso, ela tem 7 anos, aqui Acabe, né? Já era um homem adulto, já não deveria mais ter esse tipo de comportamento.
Mas ele faz lá a birrinha dele, e aí Jezabel, sua adorável esposa, chega nele e fala assim, mas o que foi que você está assim, você está tão triste? E aí ele conta, eu queria muito comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis vender. Ela fala, mas não é você que governa sobre este lugar? Fique tranquilo, vá, coma, porque essa vinha vai ser sua. Jezabel vai, convoca um jejum, chama alguns anciões e fala o seguinte, fala assim, vamos orar, porque Nabote aí eu estou achando que ele não está fazendo as coisas muito direito. Ou seja, ela lança uma mentira, mas ela convoca um jejum, que naquela época, para o povo, significava que algo estava sendo tramado contra o reino. Né? Era uma atitude, por exemplo, a gente tem no livro de Esther, quando acontece, né, quando Esther vai lutar para defender, né, ali o seu povo, os judeus, ela também faz o quê? Convoca um jejum. A gente vê isso em vários momentos da Bíblia. E aí Jezabel vai e convoca um jejum sobre uma mentira. Só que daí Nabote é julgado, é apedrejado, junto com os seus filhos. E a vinha é então possuída por Acabe. E a gente vai olhar essa história sobre todas as visões, né, sobre tudo aquilo que esses personagens eles têm para nos ensinar. Eu acho que algo maravilhoso da Bíblia é isso. Eu lembro quando eu era criança, geralmente as primeiras histórias, né, que a gente lembra são sempre aquela jornada do herói, né? Alguém, uma mulher, um homem de Deus, tem um desafio, ele tem os seus obstáculos, quase a gente acha que vai dar errado, mas aí depois eles, né, são glorificados e vitoriosos em nome de Deus. No entanto, depois de um tempo, quando a gente vai ler a Bíblia, né, sobre novas perspectivas, depois de amadurecer e também de ter vivências, a gente começa a olhar para todos os personagens. A gente começa a ver os erros daqueles, né, que antes a gente só colocava, por exemplo, Davi. Eu lembro que minha primeira visão sobre o rei Davi era do menininho vencendo o gigante. E reinou depois sobre a terra. E aí você cresce, você vai ler a história de Davi, você vê que ele não era só isso. Ele também era, né, um pai não tão bom, ele também foi um marido que teve os seus erros, foi um adorador, então ele teve erros e acertos. E é por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque ela não nos traz algo tópico, algo que não é alcançado. Ela nos mostra homens normais, mulheres normais, que erram, mas que ali, a partir daquela decisão, porque nós também temos, igual a gente vai ver aqui, pessoas que a partir de uma decisão errada, elas nos servem como um exemplo do que não fazer. Certo? Mas aqui vamos começar com Nabote. Nabote, ele sabia, quando ele falou não, o que ele estava enfrentando. Acabe e Jezabel, eles já eram marcados, né, já eram ali, era de notório conhecimento que eles eram ruins, que eles tinham maldade, que eles faziam o que bem entendesse para satisfazer as suas vontades, para satisfazer ali, né, as suas cobiças. Então, quando ele falou não, eu tenho muita convicção de que ele sabia, talvez, já o seu fim. Mas ele falou com convicção, eu não vou vender a vinha dos meus pais, porque isso era uma herança. E aqui é o primeiro ponto que eu queria agora, né, perguntar para vocês, lançar para realmente o pensamento, qual é a herança da sua família que te foi confiada? E aqui a gente não estou falando só de ministério, mas quais são os bons hábitos? Sabe, o que veio de bom, que vem de uma linhagem da sua família, que foi te passado, que foi te ensinado, que foi te confiado, e que talvez esteja ali à venda. Talvez você, né, não esteja preservando esses bons hábitos, você não esteja preservando a sua vinha. Porque se tinha uma vinha, era porque Nabote, quando herdou, cuidou. Senão, a vinha tinha, né, acabado, tinha secado. E ainda mais, se Acabe quis a vinha, é porque era algo bonito, era algo que estava sendo bem feito. Então, quais são esses hábitos? Qual é a herança que a sua família tem, né, colocou? Qual é a linhagem que você vem trazendo quando você se apresenta, quando você traz o seu nome? Eu acho o sobrenome algo maravilhoso, né? Quando a gente foi colocar na Ayla, meu nome é um pouco extenso, tenho um nome duplo, que não vem ao caso, e além do nome duplo, né, eu tenho ali o sobrenome da minha mãe e do meu pai. E quando eu casei, eu somente incluí o nome do meu marido. Eu não quis tirar nenhum dos nomes. E ficou enorme, às vezes não preenche, às vezes vou fazendo assim do lado, porque ficou grande mesmo. E quando a gente foi, né, decidir o nome da Ayla, todo mundo falou assim, e agora, né, vai ficar ali Ayla de Alcântara Sega? Eu falei, não. Eu falei, ela vai ter os dois sobrenomes. O meu, da minha mãe, do meu pai e do meu marido. Porque ela vem dessa linhagem.
Então, o nome dela também ficou Ayla Licurce de Alcântara Cega, porque ela carrega essas 3 famílias nela. E assim é com a gente. Pelo que, né, a sua família foi conhecido de bom, que foi passado para você. E talvez nesse momento também você esteja pensando que, infelizmente, eu não tenho aí muita coisa boa para falar. Talvez a sua família tenha deixado apenas, né, a vergonha e uma solidão e realmente coisas que você não quer perpetuar. E aí vem a palavra do Senhor, né, a boa nova, de que nós fomos enxertados na família de Cristo. E através desse momento onde nós estamos aqui como igreja, nós temos uma herança para compartilhar. Então, talvez você não possa herdar algo dos seus pais, né, porque não convém mais, como diz lá em 1 Pedro, afaste, né, da maneira vã que viveram seus pais, porque agora vocês têm o sangue de Jesus sobre vocês. Mas você pode herdar isso do seu pastor, do seu mentor, de alguém que está dentro da igreja. Qual é a herança que seus líderes têm confiado a você? Aqui, né, meu pai falou do batismo. Geralmente, os nossos momentos de conversão, de batismo e de ordenação para aqueles, né, que são diáconos e pastores, existiu uma palavra que foi direcionada. Existiu um propósito que foi colocado sobre você. Isso também é a sua herança. Herança é tudo aquilo de valor que te foi confiado. E ele é confiado não só para que você realize, mas que você também passe para gerações. Algo que fica muito para mim, né, como herança da minha família, é sobre a palavra. É o amor realmente sobre a palavra. Eu tenho uma Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei, na verdade, é uma Bíblia ilustrada. Eu tinha 6 anos. E aí meus avós paternos me deram essa Bíblia. E depois disso meio que se tornou um costume. Eu sempre ganhei as Bíblias. E depois, né, meus pais me deram mais uma. E aí veio meus avós me deram outra. E no dia do meu casamento, a minha avó, a Evelyn, ela me deu uma Bíblia para casais. E ela sempre escreveu o mesmo versículo. E é o versículo até que meu pai também, né, por coincidência ou não, né, porque não é coincidência, é realmente a palavra de Deus, está aqui. Quando ele, né, e a Tica me deram no meu aniversário do ano passado, essa daqui, e ele colocou o mesmo versículo, que é o Salmo 119, 105. Né, que este livro seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Isso é herança. E é uma herança que eu entendo que não é só para mim, que eu preciso passar para a Ayla. Porque se morre em mim, não é herança mais. Provérbios 13, 22 fala que o homem sábio deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Às vezes a gente pega esse versículo e acha que é uma questão só material. Eu creio que não. A Bíblia não é só, ela também nos ensina, né, sobre finanças, sobre prosperidade, mas ela fala muito mais sobre os valores espirituais. Então, o que você vai deixar para os filhos dos seus filhos? E o que foi deixado para você? Às vezes é um hábito que você... O hábito, por exemplo, de almoçar em família era algo que foi muito valoroso para você, era algo que te deu muito conhecimento, que te trouxe, né, ali o senso de família, e que hoje você não faz na sua casa. Talvez seja um momento de qualidade que era importante para você e que hoje você não tem com a sua esposa, é algo que você não tem com seus filhos. Quando a gente casa, quando a gente vira mãe, nós temos ali, né, várias... Pai, logicamente, também. A gente faz muitos planos, né? A gente fala, eu vou ser assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Talvez porque você viu seus pais fazendo e você viu que deu certo, ou talvez ao contrário. Você viu que por não fazerem, talvez não tenha dado certo. Então, você decide fazer. Mas aí a rotina vai nos engolindo. E aí você vai perdendo. É como a parábola da dracma perdida. Né, o valor que ficou ali se perdeu onde? Dentro da própria casa. Estava ali, mas estava perdido. Então, que nós possamos fazer assim como Nabote, e não como Esaú. Aí agora, alguns, aqueles que não, né, não estão há tanto tempo na igreja, que já não ouviram tanto essa palavra, estão se perguntando, quem é Esaú? Exatamente. Esaú ele era o filho mais velho de Isaac, certo? Não, Esaú, filho de Isaac, isso. Esaú, filho de Isaac. Por que mais velho? Porque ele tinha um irmão gêmeo. Nasceram juntos, mas tem que sair um primeiro. Ele saiu primeiro e veio ali no seu calcanhar Jacó. E por ser o filho mais velho, ele tinha direito a uma bênção especial. A herança maior, né, do seu pai seria dele, porque era a lei da época. No entanto, um dia, Esaú foi caçar, voltou lá todo cansadão, e aí Jacó estava fazendo ali um guisado. Para nós, uma vaca atolada. Né? É um guisado ali, uma carne com legumes. Imagine um cheiro, sabe aquele cheiro que vem
né, da vaca atolada ali, que você sentindo, imagina, Esaú caçando não sei quantos dias, chegou e falou assim, Jacó, me dá um prato disso daí. Jacó, que é outra palavra, né, mas Jacó, com seu jeitinho, virou e fez assim, talvez Jacó tenha nascido brasileiro, e a gente não sabia. Ele virou e fez assim, ó, eu te dou o prato, mas me vende a tua bênção, me vende a sua primogenitura, me vende a sua herança. Esaú vendeu por um prato de comida. E hoje vocês não sabem quem é Esaú, porque a Bíblia ali fala sobre Esaú, né? Igual eu falei, a não ser essa passagem, a gente nem sabe o que ele fez da vida. Depois eu fui pesquisar, fala um pouco, fala da morte dele, mas assim, quem é a descendência de Esaú? Nada. Agora Jacó também passou por vários momentos, né? Por provações, testes, falhou em alguns, mas acertou quando ele teve um encontro com Deus. E Jacó se tornou Israel. Não preciso falar mais nada. Um que vendeu a bênção não é conhecido. Por quê? Porque ele não deixou nada para a eternidade, ele não deixou nada para a posterioridade. Ele vendeu a sua herança e acabou nele. Agora Israel, que pegou a sua herança, que venceu, lutou ali com o anjo, porque falou, eu não vou embora sem a minha bênção, eu não vou abrir mão daquilo que Deus me confiou, daquilo que eu conquistei, daquilo que foi me passado. Né? Eu sou ali, filho de Isaac, neto de Abraão, e ele tomou sobre ele, então, essa bênção, e hoje o seu nome está reconhecido no estandarte de um país onde, muito, né, infelizmente, nesse momento, temos falado muito. Mas, além disso, um país que é reconhecido como a nação santa do Senhor. Então, quando você decide não abrir mão da sua herança, não abrir mão dos hábitos que te foram confiados como algo bom, não abrir mão da bênção, das palavras que foram lançadas sobre você, que são a herança do Senhor, você deixa um legado. Você pode não estar mais aqui, mas você continua sendo lembrado por aquilo que você fazia, pelo aquilo que você deixou como fruto. Amém? E depois nós temos também aqui Acabe. Acabe, essa figura, né, que daria vários estudos sobre Acabe. Acabe foi um rei que, até na minha Bíblia, nessa Bíblia ela traz uns rodapés de estudo, e é muito interessante porque ela chama Acabe de fraco nesse rodapé. Porque ele fala que Acabe, por que fraco? Porque igual a gente vê, Acabe tomou um não e foi chorar, mingar. Não foi chorar aos pés, né, de Deus, não foi se derramar, não. Foi fazer bico, foi fazer birra. E isso também eu fiquei pensando, né? Nós estamos preparados para os nãos da vida? Porque a Bíblia é repleta de histórias vitoriosas, como eu falei, nós gostamos de cantar, e nós falamos, né? E aí, lembrando aí a canção que norteou os nossos finais de anos, Deus, eu tenho tantas bênçãos. E é verdade, nós temos, né? Nós temos muitas bênçãos, Deus derrama muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Mas nós também tomamos muito não. Talvez eu tenha tomado mais alguns que vocês, mas eu acredito que também, né? É muito não que vem. E muito não vem de Deus. E às vezes a gente acha que esse não. Ah, esse não aqui não é Deus, esse não aqui é o diabo. Satanás sujo que está aqui segurando, que está impedindo, que só quando na verdade é Deus. Tem uma música do Kleber Lucas que eu gosto muito, que ela fala, né? Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Eu acho essa música maravilhosa, porque ele poderia parar ali, né? Numa porta se fecha aqui, outra se abre ali. Amém? Então, uma fechou, mas a outra vai abrir. Mas aí ele traz isso. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque fala de um momento, né, quando a Bíblia fala, quando o céu está de bronze e você não consegue ouvir a voz de Deus. Você está orando, você está pedindo algo, você tem desejado algo e parece que não vem a resposta. Ou, às vezes, quando ela vem de forma negativa. E nós, como cristãos, nós temos que ter maturidade para entender esse não. E discernir o não que vem de Deus. Porque, às vezes, é um espera. Às vezes, é calma. Dá uma segurada, que vai acontecer. E, às vezes, é um não. Não. Era para Acabe possuir a vinha? Não. Mas ele não soube ouvir. Ele quis fazer birra. Quantas vezes nós não fazemos birra com Deus? A gente escuta um não dentro da igreja, a gente escuta um não dentro dos nossos lares, né? O marido, a esposa, o filho, e a gente não se conforma com aquilo. Porque a gente está tão cheio de saber, tão cheio, né? Mas eu sei que isso é certo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. E Deus está falando claramente. Não. E aí você perde tempo, você perde força, você investe, né, a sua energia em algo que não vai dar
em nada. Porque se esse não veio de Deus, pode tentar o que você quiser. É não. E nós temos que ter discernimento e sabedoria para saber obedecer a esses nãos. Aqui eu separei alguns casos de homens de Deus que ouviram não. Moisés, ele foi chamado na sarça, foi, né, feito ali, foi treinado para aquilo, levou o povo, aguentou aquele povo do Egito que, olha, né, os israelitas ali, 40 anos no deserto, eu tenho muita convicção de que eu não teria aguentado. Imagina Moisés descendo do monte, lá com aquela experiência maravilhosa com Deus, desce a galera fazendo lá o churrasco para um bezerro, construindo um bezerro. Para mim, o mínimo que ele fez foi tacar mesmo a pedra. Porque assim, ó, gente, já teria pedido, né, igual lá Tiago e João, queima Deus. Não vale a pena esse povo. Mas não, Moisés ficou. Né, a gente fala muito da paciência de Jó, quando, na verdade, o maior exemplo que a gente tem de paciência na Bíblia foi Moisés. Né? E ele é citado até como homem manso. Ele quebrou, gente. Ele tacou as pedras dos 10 mandamentos. Mas por quê? Porque eu acho que isso era o mínimo que ele, né, fez. Porque imagina ali o que ele estava sendo tomado. Mas, enfim, ele caminhou com o povo por 40 anos para chegar à terra prometida. Mas Deus disse que ele não entraria. Não entrou. Quem entrou? Josué e Calebe. Nós temos também a história de Davi, que era o adorador. Né? Amou a Deus. A gente tem os salmos, tantas canções que nós, né, louvamos a Deus hoje vieram ali dos salmos de Davi. E Davi fez de tudo para construir o templo. Mas Deus disse, não é você que vai construir. Vai ser o seu filho. E eu acredito que foram não difíceis, porque eles se dedicaram muito tempo para algo que no final eles não puderam ter o que nós talvez achemos que é a glória. Né? Quando a gente pensa em todo o trajeto da terra prometida, do deserto, os 40 anos, a gente vê todas aquelas dificuldades, a gente pensa que a glória estaria em entrar na terra prometida. A mesma coisa com Davi, fez tantas coisas, louvou tanto, escreveu tantos salmos, né, cuidou para que nas guerras a arca do Senhor fosse protegida, mas não foi ele que construiu o templo. Mas eu acredito muito, eu tenho muita convicção de que para eles, esse não, ele foi muito menos relevante do que aquilo que eles experimentaram com Deus. Meu pai também citou Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. E a Bíblia fala que ele orou para que o espinho da carne dele fosse tirado. É a maior incógnita, né, da Bíblia. Eu falo que é entre as perguntas que eu quero fazer para Deus, quando nos encontrarmos, essa está lá. Né? Qual era o espinho da carne de Paulo? A gente não sabe. Tem gente que fala que era uma doença, tem gente que fala que realmente era, né, um desses amores, como a gente disse, que ardia ainda ali. Mas a gente sabe que era uma dificuldade, era algo que incomodava. Porque ele fala de forma muito veemente. E ele pediu para Deus. Deus falou assim, a minha graça te basta. Foi mais ou menos assim, ó, só segue, porque não é, isso daí não me incomoda. Nós estamos preparados para isso? Porque talvez tenha algo, né, em nossas vidas que talvez te incomode, assim como o espinho, né, de Paulo. E que Deus vai virar para você e vai falar, a minha graça te basta. Segue com isso. E aí nós temos que ter a dependência de Deus para seguir. Às vezes é a história do seu passado, às vezes é um trauma, às vezes é um não que doeu demais para você. Mas é isso. Você tem que seguir a sua vida, a sua trajetória, confiando que a graça de Deus te basta e que esse não vai ser revertido. Acho que é isso. Nós temos também, aqui em Acabe, a cobiça. Porque Acabe ele olhou para a vinha e ele falou, legal, bonita, quero. E a cobiça ela é muito interessante, porque na Bíblia fala muito sobre cobiça. O pastor Rogério trouxe na última pregação dele, falando sobre a queda do homem, né, no jardim. E ali também, mais uma vez, né, a Bíblia sendo clara para a gente. Foi a serpente? Qual o papel, né, da serpente ali, incorporando Satanás na queda? Ela simplesmente faz uma colocação. Ela joga, né, a seta. Mas e se Eva tivesse falado assim? Não posso, e saído? A história teria sido diferente. O problema não foi a serpente, assim como o problema não são as setas, né, inflamadas que Satanás lança sobre nós. Claro que ele existe as questões espirituais, ele está ao nosso redor buscando a quem possa devorar. Mas esse a quem possa,
faz muito aqui da cobiça. Porque a cobiça, ela fala, diferente da inveja, tá, gente? Cobiça não é sobre você desejar ter algo de alguém. Isso é inveja. A cobiça, ela fala sobre o desejo. Sobre aquilo, né, que os seus olhos veem e acham agradável. E aí, lá em Tiago, ele vai explicar como que é concebido o pecado. E ele fala que o quê? Que é quando a cobiça, né, eu olho, eu cobiço algo, e esse desejo ele me invade, ele me seduz, e então ele se torna uma ação. E aí o pecado é concebido. E uma vez concebido, ele gera a morte. Aqui Acabe, a gente vê isso. Acabe, ele olhou, ele cobiçou. E é igual eu falei agora. Ele cobiçou, mas ele foi atrás. Ele podia só ter olhado e falado assim, nossa, legal essa vinha, hein? E saído. Mas não, ele deixou aquela vontade, aquele, né, pensamento errado, aquele olhar. Sabe aquele pensamento? Talvez vocês não tenham mais crentes do que eu, mas que vem às vezes e a gente pensa algo que não é legal. E aí você pensa. E aí você decide. Rapidamente. Mas você decide entre fomentar aquele pensamento, alimentar aquele pensamento, ou você decide afastar. Eu, às vezes, faço muito isso. Eu sou uma pessoa de pavio curto, gente. Meu temperamento, Radassa, humana aqui, totalmente. Eu sou. Me deu uma resposta cruzada, a minha vontade é de falar muita coisa errada. Muita. Eu tenho, o meu temperamento, né? Minha personalidade, é aí, né, o resquício do meu velho homem. E como que eu trato isso com Deus? Querendo andar com Deus, querendo, né, ser melhor e evoluir e conhecer a Deus e representar a Deus. Eu não posso ser conhecida como briguenta. E eu tive essa fama. Muito mais jovem eu era. Eu brigava na escola, brigava na igreja, tudo eu tinha algo para falar. No Facebook, nossa, Facebook ali, ó. Se um dia pegarem o meu histórico, nunca mais o Amir deixou pregar. Porque eu era briguenta. Eu era uma pessoa briguenta. Só que daí, em algum momento, Deus falou comigo. Falou assim, ó, se o seu ministério é esse que você quer, como, né? Se esse chamado que eu estou agora te chamando, você quer cumprir, você precisa, igual eu falei da outra vez, precisa ser como obreiro aprovado. Como que eu chego aqui e falo da palavra de Deus, e lá fora, né? Sou alguém que briga com todo mundo. Não dá. Então, o que é um esforço, tá? É algo que eu faço. Vou usar o exemplo aqui do meu marido, abençoado, mas que às vezes faz coisas que me irritam. E aí, quando ele faz algo que me irrita, a minha vontade, a minha cobiça, o meu desejo, é na hora falar várias coisas que a Bíblia não manda eu falar. E aí, o que eu faço? Ele agora sabe, porque eu, né, impulsiva, rápido. O que eu faço, Márcio? E eu saio. Por quê? Porque nesse sair eu fico, Deus, tira de mim esse pensamento. Deus, afasta da minha boca o que não vem, o que não é útil, o que não vem trazer louvor, aquilo que, né, que não vai. E eu tenho ensinado isso a Ayla, porque, né, filha de peixe, peixinho é, a Ayla também é muito rápida nas respostas. E agora tem ensinado. E aí eu sempre estou falando para ela, antes de você falar, o que você vai falar é útil? É bom? Vai trazer alguma coisa de bom para a gente? Não sei. Mas ela entendeu que não. E aí é uma prática. Por quê? Porque a cobiça, esse desejo, os pensamentos vêm sobre nós. A gente tem que parar de achar que porque a gente é crente, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente não vai ter. Porque se você não achar que você não vai ter, quando ele vier, você nem vai perceber que não vem de Deus. Que, né, você vai... Ou talvez você lute errado. Você comece a achar, olha lá, Satanás. Mas, como, né, foi bem lembrado semana passada, Satanás não ora, ele não é onisciente. Ele não consegue ler a sua mente. Ele não sabe qual é o desejo do seu coração. Mas como que ele trabalha? Ele lança uma seta e aí ele vê a sua ação. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. E é por isso que Jesus, quando veio, ele nos ensina isso. Não é sobre o que você aparenta. Começa onde você pensa. Né? Quando ele fala, se você olhar para o próximo e desejar, arranca teu olho. Nossa, é o mesmo Jesus que fala de amor, de graça. Pesado, né? Mas por que ele fala isso? Porque ele está falando, se você olhou, cobiçou, se você percebeu esse desejo, você tem que cortar na hora. A gente não pode alimentar desejos, pensamentos que não condizem com aquilo que a gente quer para a nossa história, aquilo que não condiz com a nossa vida. Por exemplo, vamos começar uma alimentação mais saudável. Mas estamos aqui na tentativa. Estamos em maio ainda, vai dar tempo. Começamos em janeiro, caminhando. O que a gente tem que fazer? A gente fez já alguns, mas ainda tem uns lá que a gente ainda tem que cortar, amor. WhatsApp de lanchonete que manda mensagem
toda sexta-feira com uma promoção. Gente, se eu estou com uma dieta, se eu estou querendo fazer dieta, se eu estou querendo me alimentar mais saudável, a gente já sabe que a gente tem um problema que é o quê? A gente tem preguiça de cozinhar. Então, é muito mais fácil pedir um delivery. Eu já sei dessa dificuldade. Para que eu vou ter 14 contatos de lanchonetes ou, né, de fast foods que me mandam uma mensagem, não me manda lá, não é nem a seta, né, é um cartaz fluorescente, falando assim, ó, vem aqui hoje, hein? Ó, pede aí, promoção. Porque isso não vai acontecer. Porque eu vou ver, eu vou ter vontade de comer, e aí a gente tem que fazer o quê? Vou fazer o quê? Então, cortei. Bloqueia, arquiva. Porque, senão, a mesma coisa, nas suas redes sociais, você segue pessoas que não estão de acordo, que fomentam dentro de você sentimentos que não te fazem bem, que inflamam a sua alma contra, às vezes, a sua igreja, contra, né, o ministério, inflamam a sua alma contra o seu chefe, contra o seu trabalho. Porque é isso, gente. A Bíblia fala sempre, né, sobre as más conversações corrompem os bons costumes. Então, você precisa estar atento. A gente não pode dar chance para que essa cobiça, né, para que esse desejo dentro da gente vire algo maior do que isso. E a gente tem que se blindar. A gente tem, né, que, de todas as formas, tentar sair disso. Não impedir, impedir, de fato, para que esses pensamentos não encontrem morada no nosso coração. E, claro, através da leitura da Bíblia, através de uma vida com Deus, a gente vai sendo fortificado, porque isso nos dá discernimento. Não é que ele nos santifica ao ponto de, nada me atinge, nada me abala. Não. Mas você sente e você percebe. Por que Davi cai? Porque ele olha para Betseba, e ele podia ter olhado e falado assim, eu posso ter todas as mulheres solteiras do reino. Mas não, ele fala o quê? Eu quero ela. Cobiça, desejo. E aí ele vai, aí ele faz uma sequência de atos que, né, uma vergonha para a história de Davi. Uma vergonha para um homem que é chamado segundo o coração de Deus. E dali, muito do que vem depois da geração também, né, é consequência daquela atitude, porque Deus perdoa, mas Deus também é um Deus de leis muito claras. Deus deixa para a gente princípios. E Ele vai nos perdoar. Nós vivemos o tempo da graça. Né? Deus, Ele te limpa totalmente, como a gente cantou aqui. Ó, a sua dívida já foi paga. Mas aquilo que a gente faz tem uma consequência. Porque existem leis que, se quebradas, você vai ter a consequência. Aí fica mais fácil, porque você está em Deus. E aí você tem a graça de Deus que te basta. Mas você vai passar. Então, que a gente possa, né, ter esse discernimento. E chegamos, então, em Jezabel. Jezabel. Para aqueles que não sabem, Jezabel, né, foi também conhecida como uma mulher, a gente até brinca, né, quando eles adoram aquelas páginas que falam xingamentos crentes. Aí, Jezabel. Ao invés de você, né, ofender outra mulher, você vai falar assim, nossa, espírito de Jezabel. Por quê? Porque Jezabel, ela fala realmente sobre uma mulher manipuladora. Sobre, né, uma mulher que não tem nada de bom para você falar de Jezabel. Mas como a Bíblia é maravilhosa, ela nos ensina o que não fazer, né, como não devemos ser. E Jezabel aqui, o primeiro ponto que eu, quando estava lendo a história, me despertou, foi assim, ó, o que Jezabel tinha a ver com aquela história? Nada. Ela queria vinha? Não. Quem queria vinha? Acabe. Mas aí Jezabel escolheu uma batalha errada, porque ela não tinha discernimento. E por que uma batalha errada? Porque se a gente continuar lendo a história, e foi até onde me despertou essa palavra, que foi quando o pastor Amir trouxe uma palavra, e aí ele leu sobre a morte de Acabe e de Jezabel. Jezabel e Acabe, eles morreram de formas muito violentas, muito, né, sanguinária ali, e eles morreram por causa de uma profecia que foi dada depois que eles possuíram a vinha de Nabote. Subiu um profeta e falou para eles, onde os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o teu sangue. Então, Jezabel, ela escolheu muito errado a batalha que ela lutou. Quantas vezes nós não escolhemos também, né, as batalhas erradas nas nossas vidas? Não tinha nada a ver com ela, gente. Não estou falando aqui que, se não fosse isso, ela não teria feito outra coisa errada, porque pela história teria, muita. Fez, inclusive, antes e depois. Mas vamos pegar esse ponto. O que ela tinha a ver? Porque, no fim, ela morreu com essa profecia. Ela morreu dessa forma por conta dessa atitude. Ela não tinha nada a ver com aquilo. Mas ela foi lá futricar onde ela não devia. Ela vai para o coitadinho do Acabe e fala, por que você está assim? Era um problema dela? Não. Muitas vezes nós nos perdemos, nós gastamos energia em batalhas que não são nossas.
A Bíblia também nos ensina isso e nos mostra exemplos de que deu errado. O navio que colocou Jonas lá dentro. Esses caras devem ter se arrependido, gente, ó, amargamente. O que acontece? Os caras estavam lá, bonitinho, indo para um lugar, chega um cara que provavelmente com uma cara de desesperado. Porque Jonas sabia que ele estava fugindo de Deus, ele conhecia Deus. Ele sabia que ele estava fazendo algo de errado. Ele estava fugindo. Se ele estava fugindo, vocês imaginam que ele chegou lá de boa? Não, eu acredito que ele chegou meio que, ó, dá para entrar aí, embarcação, Você percebe que tinha algo de errado. Mas eles falam assim, não, vamos. Uma batalha que não era deles. E aí vem a tempestade, e o negócio fica feio, a história a gente já sabe. Ainda bem, né, que nada acontece, porque Deus é justo e acaba, né, eles jogaram Jonas, mas passaram ali por um momento de tribulação. Jesus, uma hora, está andando e um homem vira para ele e fala assim, Jesus, fala para o meu irmão, me dá a parte da herança. Jesus vira para ele e fala assim, quem me constituiu juiz sobre essa situação? Jesus meio que falou assim, isso daí não tem nada a ver com o meu propósito aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Engraçado, né, Jesus falando isso. Mas ele está nos ensinando que nem todo problema que eu vejo, que me chamam, que me colocam, é meu. Eu não sou o salvador da pátria. Eu não sou o Messias. Se o Messias virou e falou isso, imagine nós. Mas, às vezes, né, nós queremos resolver todos os problemas. E aí nós pegamos todos os fardos que não são nossos e começamos a carregar. E aí eu pego o problema de fulano, eu pego o problema de ciclano, eu acho esse problema aqui e eu vou levando, e aí a minha alma, o meu dia a dia começa a ficar pesado, porque eu não vou conseguir resolver o problema que não é meu. Gente, já é difícil resolver os nossos. Já é difícil, nós temos, né, como foi falado aqui, responsabilidade, maturidade. Exige muito os nossos problemas. E nós dependemos de Deus para nos ajudar em muitos deles. Como que você vai resolver o do fulano? Eu falo assim, tem algo no Márcio que eu acho maravilhoso. Hoje, amor, vou falar para você, ué. Ele tem uma facilidade que ele pensa exatamente isso. É meu problema? Não é. Eu não estou falando aqui, gente, para a gente não ter compaixão sobre as pessoas. Tá? Não significa que eu vejo alguém passando por dificuldade, por aflição, eu tenho uma palavra, eu sei que eu posso fazer algo e não vou ajudar. Não é isso. Estou falando de batalhas erradas, de situações que você às vezes é colocado, que as pessoas te falam, você não vai resolver, e você sabe, no seu interior. E é por isso que nós temos que pedir discernimento para Deus, para que Ele nos avise. Isso não é um problema seu, você não vai conseguir resolver. Aí você faz o quê? Você ora. Orar, temos que orar sempre. Porque orar não vai ter problema. Você não vai ser penalizado por orar por uma batalha de outra pessoa. Pelo contrário. Mas, né, eu estava falando do Márcio porque ele tem muito isso. Às vezes o povo liga lá para ele, lá de Jaú, para falar. Não sei o que está acontecendo com o seu irmão, com a sua irmã, tal. Ele vira e faz assim. Eu não estou aí. Pronto. Ele dá risada porque é isso mesmo. E aí eu fico olhando para a cara dele e fico assim. Nossa, mas... Ele fala assim... Eu já falei, eu já dei uma vez. A mesma coisa que eu falei quando me ligaram da primeira vez, não foi feita. Então, por que eu vou ficar falando? E ele está certo. Por quê? Porque tem gente que está no lugar dele, e aí ligam lá, porque não estão realmente... Porque, igual ele falou, existe uma situação onde a gente deu já uma opinião. E às vezes acontece, não é? Você já vem, alguém traz para você uma situação, porque te trazem a situação, te envolvendo em algo que não tem a ver com você, fazem parecer que é seu, e você fala, você faz algo. A pessoa não faz. Por quê? Porque o problema não é seu. Por isso você não tem como resolver. Porque o problema só vai ser resolvido se a pessoa resolver. Mas aí a gente deixa isso angustiar a nossa alma. Jezabel aqui, escolheu a batalha errada. E morreu, porque fez as escolhas erradas. E para finalizar, queria colocar aqui, né, a questão de Jezabel, que tem algo que é, né, o que meio que gera esse espírito mesmo de Jezabel, que é Jezabel manipulava o poder de Deus. Quando Jezabel convoca um jejum sobre a nação, ela está usando a palavra, ela está usando algo que pertencia aos profetas. Mas ela se coloca, tanto que em Apocalipse cita, né, quando fala, acho que da igreja de Tiatira, se eu não me engano, fala disso, fala do espírito de Jezabel, ou seja, a gente acredita que não seja a Jezabel, né, porque ela já tinha morrido. Então a gente entende que é alguém que se levanta com o mesmo espírito de Jezabel, que é manipuladora.
E aqui entra novamente algo que eu tenho falado nas minhas pregações e que Deus realmente tem colocado muito no meu coração, que nós temos que tomar cuidado com aqueles que nós seguimos, que falam da palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado com o poder de Deus que tem sido manipulado. Jezabel, ela faz isso, os anciãos. Imagina esses anciãos que oraram junto com ela, que jejuaram, mas não conseguiram discernir que a atitude que ela estava tendo era incorreta. Ou talvez discerniram, mas por medo de não pertencer, por medo da retaliação, se venderam e mataram um homem inocente. Nós, né, como aqueles que servem a Deus, aqueles que seguem, nós temos que ter discernimento sobre aquilo que nós escutamos, sobre aquilo que nós deixamos entrar nos nossos corações, sobre quem nós colocamos como pessoas que nos direcionam. Porque essa situação de Jezabel, ela se repete depois na Bíblia. A gente vê no Novo Testamento, Simão, o feiticeiro, que olha quando Pedro está ali com o Espírito e fala assim, viu, me ensina isso daí, eu também quero esse poder. Ele fala isso do Espírito Santo. Por quê? Porque é maravilhoso o agir do Espírito Santo, né? O Amir deu aqui alguns exemplos, quando ele falou assim, cura paralíticos, faz curar enfermos. A gente sabe do poder de Deus. E esse poder, ele pode ser manipulado. Porque existem, gente, né, a gente fala do mundo espiritual e é muita ilusão nossa achar que não, que o mal ele não consegue fazer, né, que o diabo ele não tem poder. Ele tem para muitas coisas. Ele manipula muitas coisas. Inclusive, quando a gente fala de feitiçaria, quando a gente fala, né, do poder das trevas, existe revelação. Uma vez a gente conheceu uma pessoa na igreja que ele era, acho que era meio feiticeiro, ele lia, né, cartas de tarô, ele lia as coisas, e ele tinha revelação. E ele tinha revelações verdadeiras. E aí você fala, como isso? Como? Mas tinha, porque é a manipulação do poder, não é de Deus. Por isso que vem a verdade e liberta. E provavelmente, se ele se convertesse, se ele vivesse uma vida com Deus, ele seria alguém que profetizaria. Porque existe o dom, mas o dom ele tem que ser alimentado em Deus, para daí sim ele dar frutos. Porque senão, né, é usado só para obras mortas. Mas então que fique, né, no nosso coração também. E que assim como que diferente de Jezabel, nós também não venhamos a manipular o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Que nós tenhamos discernimento para tomar cuidado. Eu sempre tenho uma oração quando eu vou orar e eu falo para Deus, Deus, afasta dos meus lábios aquilo que não vem de ti e que é pensamento meu, que vem do meu interior. Claro que quando eu leio a palavra, eu tenho a interpretação mediante a minha vida, mediante aquilo que eu aprendi, aquilo, né, que eu trabalhei dentro da minha vida com Deus, e que eu posso ler um versículo e ele se revelar para mim de uma forma, para o Rogério de outra. Porque Deus ele age assim, né, de multiformas. No entanto, a verdade é uma só. E a gente vê muito isso. A verdade, a palavra, o poder de Deus sendo manipulado para atrair glória para homens, atrair, né, ganhos realmente. É um que vende não sei o quê, água ungida, o negócio ungido, tudo ungido, e que nada, né, tem um sentido. É uma canção que é feita, e a hora que você vai ver, ela foi feita com os melhores acordes para aquela voz chegar lá e você fala assim, nossa, como canta. E não é de Deus. Não é para Deus. É uma manipulação do poder que Deus tem. Né? E nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque aquilo que eu falei no início, a cobiça, o desejo está no nosso coração. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele fala que o diabo é um ego, o diabo ele é um espírito de egomaníaco dentro de nós. Por quê? Porque dentro de nós existe, a gente tem que lembrar quem era o diabo. Satanás, né, no início, ele era um anjo de luz. Então, assim, você acha que Satanás é feinho, né, chifrinho, rabinho, vermelhinho, lá? Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia coloca que ele era um anjo de luz. Ele foi feito a partir das... Não, na verdade, as pedras preciosas foram feitas a partir dele. Olha a beleza desse cara. E aí ele era responsável pelo quê? Por adorar a Deus. Ele era ali o regente do coral dos céus. Ele era aquele que estava ali fazendo com que os anjos cantassem santo, santo, santo. Ele, né, que dava ali as coordenadas. Só que daí, a hora que ele estava ali, fazendo com que o povo adorasse a Deus, eu acho que em algum momento ele abriu o olhinho e fez assim, nossa, mas que legal isso daqui. Olha que gostoso, esse amor, essa admiração. E aí, algo se instalou dentro dele, que ele quis sentar-se acima de Deus. Então, ele é lançado na terra. E por isso que eu falo, a gente vê, por exemplo, Jezabel, que dissimula e consegue, né, persuadir Acabe. Dalila, com a sua beleza, rouba também ali
a história, né, de Sansão. Que tristeza a história de Sansão. Um homem que foi, desde o ventre da mãe dele, já foi separado, tinha ali uma história, juiz, né, sobre Israel, tinha toda uma trajetória maravilhosa. É seduzido por Dalila. E aí vocês acham que Satanás é feia? É nada, é a Dalila. Ó, né, bonitona, de cabelos, toda, que a Bíblia fala da beleza dela, seduz a Sansão. E de Sansão entrega para ela também a sua herança, entrega para ela aquilo que ele tinha de mais precioso. E tem que morrer de forma triste. Porque a morte de Sansão, eu sinto tristeza quando eu leio. Porque ele está lá, cego, o homem mais forte que já existiu. Cego, morre cego, aprisionado, né, com correntes, em colunas. E aí ele pede então para Deus, me permita então pelo menos morrer e levar, né, os filisteus. Morte digna? Não sei. Eu preferiria ter uma vida digna, né, do que essa morte. Porque ali foi as consequências, como a gente falou. Ele talvez conseguiu se redimir? Eu acredito que sim. Deus, né, é maravilhoso, Deus trouxe de volta a força dele. Mas talvez Deus, por conhecer demais o coração dele, falou, você tem que morrer mesmo, porque agora é só assim que você vai conseguir cumprir o propósito. Então, né, que nós possamos, dentro dos nossos corações, buscar por discernimento, para que, né, nós saibamos como preservar a herança que o Senhor nos deu. Guardar aquilo que foi nos entregue. Aquilo que era da sua família, que você possa pensar nisso durante essa semana. Quais foram os hábitos que eu herdei, né, da minha família, pelo que minha família foi reconhecida de bom, que eu quero também levar. Eu quero que as pessoas, né, me conheçam não como, filha de fulano, não, mas, fulana, que faz tal coisa. Assim como o pai fazia, assim como o avô, assim como o bisavô. E se você não tem, que você possa herdar da sua família em Cristo. Que você possa herdar, né, como a gente cantou, a igreja. O que é a igreja? A nação santa. Que você possa, né, ter essa herança a partir da leitura da Bíblia, a partir da comunhão com seus irmãos. A gente possa herdar a herança e eu ter certeza que aquela palavra que me chamou, eu também preciso levar. Que aquele mesmo Deus que me chamou, eu também preciso fazer com que os outros conheçam. Que aquilo que foi colocado sobre a minha vida, eu preciso perpetuar. Como nós cantamos, né? Me aproximei e permaneci. A gente permanece quando a gente continua frutificando. Permanecer é isso. Né? As árvores, a Bíblia sempre fala de árvores. Por quê? Porque ela nos ensina isso. Ela fala muito, né, sobre a posterioridade, ela fala, né, sobre uma eternidade. Porque a árvore ela não é só o momento que ela dá frutos, mas ela tem as suas raízes fortificadas. E aí isso vai trazendo com que ela aguente as estações, com que ela, né, possa, então, por isso que fala que Jesus, a videira, a vinha, eu fui ver, a diferença de uma vinha e de uma horta, porque Acabe queria que ela vinha para fazer uma horta, né, para expandir a sua horta. A horta, você vai, você planta, você colhe e acabou. A vinha não. A vinha, ela dá frutos. Uma vez que você cuidou e você esperou o tempo necessário para que ela viesse a dar frutos, ela vai sempre dar frutos. Então, né, que nós possamos cuidar da nossa vinha, cuidar da nossa herança. Que nós possamos também perceber as cobiças do nosso coração. Entender quando Deus vira e fala não. Entender, né, que vem de Deus o não. Assim como sim. Talvez não alegre tanto o nosso coração, mas ele também é necessário. Ele nos livra de muitas situações que nós não temos que passar. E que, né, acima disso, nós possamos realmente repreender todo o espírito que vem sobre nós, de tentar dissimular o poder de Deus. E, né, de entrar em batalhas que não são nossas. Isso é Deus falou muito na hora que eu estava nessa palavra, porque não era algo que no início, né, na primeira vez que eu comecei a escrever, não estava ali. E aí, a hora que eu vi, eu falei assim, por que Jezabel foi se meter nisso? Por que ela foi olhar? E aí eu me lembrei de tantas histórias na Bíblia, onde realmente, né, por fazer aquilo que não era para ser feito, as pessoas se perdem. Saul tinha que obedecer, não obedeceu. Fez o que ele achou que devia fazer. E aí, não mata todos os amalequitas. E adivinhem como que ele morre no final. É um amalequita que puxa a espada. Por quê? Porque ele não fez o que devia fazer. Né? Foi se meter. Já era para acabar. Amém? Eu queria que vocês se levantassem, queria que o louvor tocasse novamente. Dá para cantar de novo o fogo em teus olhos? Dá?
E que essa música, quando meu pai começou a ministrar, ela falou muito no meu coração, porque, como ele disse, né, uma experiência dele, por conta dele ter, né, queimado aí outros amores, talvez eu esteja aqui hoje. Né, uma decisão que a gente toma, ela pode perseverar por muitas outras gerações. Talvez você, né, tenha aí também outros amores dentro de você. Talvez você tenha, né, essa venda, essa procura, né, essa busca de alguém tentando roubar a sua herança. De algo que tem vindo para você, que tenha, né, tentado te seduzir, para você abandonar aquilo que Deus te deu, para você realmente vender. A gente fala vender, né, de uma forma realmente leviana, ou seja, você não dá valor para aquilo que Deus tem colocado sobre a sua confiança. Que através dessa canção você possa pedir para Deus, para que Ele venha queimar esses desejos, que Ele queime a cobiça, que Ele queime os pensamentos que não vêm dEle, e que Ele possa, né, através também desse fogo, Ele possa consumir o seu coração, para que você não venda a sua herança, para que você não deixe que aquilo que Deus te confiou seja levado. Amém? Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome,
eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em os olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Fogo fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aleluia. Que essa chama não se apague. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça
com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Essa chama não vai apagar. Glórias a Deus. Deus abençoe. Boa semana a todos.